capítulo 2. Jejum, a perspectiva do Novo Testamento. Em parte alguma do Novo Testamento, Jesus aparece instituindo qualquer tipo de jejum. Em seus ensinos aos discípulos, ele nunca ordenou que jejuasse. Paulo conta que jejuou, mas em suas cartas para a igreja, começando com Romanos, não há uma só referência à necessidade de a igreja jejuar. Somos estimulados a orar, mas no que diz respeito à atividade demoníaca, à cura ou a outras coisas desse tipo, não somos obrigados a jejuar. Jejuar, então, não deve ser assim tão importante quanto algumas pessoas nos levam a acreditar. Teria de haver algum tipo de instrução para a igreja, se assim fosse. Há instruções com respeito aos dons do Espírito para orar e contribuir, mas nenhuma para jejuar. Vamos então aos 4 evangelhos observar algumas coisas que Jesus disse sobre o jejum. Lucas 5, do 33 ao verso 35. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações como todos os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar aos filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Jesus, de certo modo, deixou seus discípulos, mas ele voltou e está conosco hoje, para não pareceres aos homens que jejuais. Lemos em Mateus 6 algo mais que Jesus diz sobre jejuar. Mateus 6, verso 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê em oculto, te recompensará. Na minha opinião, a pessoa que comenta sobre quanto tempo ela jejua e estimula os outros a longos jejuns é um hipócrita. Participei certa vez de uma reunião com um homem e sua esposa, que também era pastora. Ela levantava todas as noites e dizia alguma coisa como: estou no 50º dia do meu jejum. Será que haveria alguém que quisesse se juntar a mim? Foi como se ela estivesse brincando com seus polegares e dito: estou no 50º dia da brincadeira com os meus polegares. Do ponto de vista de Deus, ela tinha perdido toda a sua recompensa. Apesar de eu estar jejuando, jamais me juntaria publicamente a ela, porque não gostaria de parecer aos homens que jejuava. Pode haver ocasiões em que é preciso solicitar a igreja para jejuar, conforme a direção que o Senhor der. Mas o que aquela pastora estava fazendo era levantar-se e gabar-se todas as noites. Se ficarmos o tempo todo alardeando o quanto oramos e o quanto jejuamos, iremos contra a palavra de Jesus, que diz para não parecermos aos homens que jejuamos. Para mim, isso significa não deixá-los saber. Faça isso em secreto, com Deus e seu Pai, que Ele vê em secreto, lhe recompensará abertamente. O jejum no livro de Atos. A palavra de Deus menciona novamente o jejum em Atos. No entanto, não há orientação para a igreja sobre quando jejuar. No capítulo 10, disse que Cornélio estava jejuando. Ele ainda nem sequer era salvo,
mas por ser um judeu prosélito, ele jejuava, porque os judeus jejuavam. Atos 10, 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes. Com certeza foi um anjo que lhe disse para mandar buscar Pedro em Jope, a fim de pregar para eles. Uma vez que Cornélio era judeu prosélito, não devemos levar seu jejum em conta como uma referência de que os membros da igreja jejuam. Ele não era sequer salvo até Pedro chegar. Na medida em que estudava esse assunto, meu espanto aumentava, ao verificar quão pouco os jejuns são mencionados na Bíblia. Temos mais referências em Atos 13 e 14. Atos 14, 23 diz: e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Aqui os presbíteros anciãos estavam sendo ordenados. Faz bem para as pessoas jejuar e abdicar de uma refeição. É bom jejuar antes de orar pelos enfermos, mas isso não quer dizer que os apóstolos faziam longos jejuns. Em Atos 13, ocorreu algo similar. No primeiro verso, 5 profetas e doutores são mencionados. Entre eles estavam Paulo, e Barnabé. Enquanto os 5 jejuavam e serviam ao Senhor, o Espírito Santo disse: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O versículo 3 diz: então, jejuando e orando. Antes disso, já se mencionara que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Lendo assim, parece que os 2 incidentes foram simultâneos, o que com certeza não é verdade, pois demanda tempo jejuar de novo. O texto diz: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos. Isto provavelmente levou um determinado tempo. Eles levaram algum tempo para esperar no Senhor novamente. Jejuar não modificou a ação do Senhor, mas os ajudou a tornar-se mais suscetíveis ao Espírito Santo. Você sabia que os espiritualistas jejuam? Eles têm contato com demônios e acreditam que jejuar os ajudam a torná-los mais suscetíveis aos espíritos diabólicos. É por essa razão que o diabo age em algumas pessoas quando começamos a jejuar, especialmente quando tentam fazê-lo por longo tempo. É preciso perceber que há muitos espíritos no mundo espiritual. Encontramos outras 2 referências ao jejum em Atos 27, que diz: e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Reticências. Atos 27, 9. Quando Lucas diz que o jejum havia terminado e a navegação era perigosa, ele está se referindo ao 2º dia do 10º mês, o dia da expiação, ocasião para se jejuar. Havia na igreja primitiva muitos judeus que, embora tivessem nascido de novo e sido cheios do Espírito, mantinham as tradições da religião judaica. A oração sobre a antiga aliança era vista mais como uma luta, porque Jesus ainda não havia vindo e derrotado o demônio. Os versículos 33 e 34 desse mesmo capítulo dizem: e entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: e já hoje é 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. O barco navegava em meio a uma tempestade,
e Paulo pressentia que iriam muito longe se continuassem sem comer. Ele disse: "Isso é pela sua saúde." O versículo 35 diz: "E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo-o, começou a comer." Um anjo do Senhor apareceu e disse-lhe que todos seriam salvos. Torno a dizer, não há instruções para a igreja dizendo para jejuar ou não. As passagens que temos em Atos mostram os apóstolos servindo ao Senhor e jejuando. E isso parece indicar que o Senhor ficaria contente se separássemos algum tempo somente para estar com Ele. Se você jejuar e não servir ao Senhor, isso pode não lhe trazer bem nenhum. Mas jejuar lhe trará um tempo extra para esperar em Deus. Ao mesmo tempo, o ajudará a mortificar a carne. Você precisa ter um propósito. Como já disse, nota-se que no Novo Testamento as pessoas jejuavam nessas condições para servir ao Senhor, para ordenar homens ao ministério ou para buscar a Deus em momentos de extrema aflição. Você deve ter sempre um propósito. Não jejue apenas porque alguém disse para fazê-lo. Não jejue por reavivamentos. Conheci alguns pastores que jejuavam por um avivamento, mas como Charles G. Finney disse, o avivamento não é mais miraculoso do que a colheita de um fazendeiro. Ele tem de preparar a terra, plantar a semente, cultivar e esperar que Deus envie chuva. Sei que temos irrigação hoje em dia, mas primordialmente ainda precisamos de chuva. Lembre-se que Paulo, ao escrever para a igreja em Corinto, disse: "Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento." Você pode jejuar até o fim dos tempos para que Deus salve as almas, mas se não sair e testemunhar, se não pregar a mensagem de salvação, indo por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura, ninguém será salvo, não importando quanto você jejuou. Em nenhum lugar da Bíblia houve jejum por um avivamento. Em momento algum se jejuou por uma manifestação de Deus. O que se fazia? Primeiro serviam ao Senhor. Eles não oravam com fim de obter algo. Eles só queriam estar com o Senhor. Estou certo de que eles o serviam, adorando como a Bíblia diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5, 18 e 19. Quando eu estava em campanhas de avivamento, gastava o dia inteiro na igreja. Não tínhamos cultos diurnos em algumas delas. Eu ficava andando para cima e para baixo no templo, lendo minha Bíblia ao redor do altar, orando e louvando ao Senhor. Eu simplesmente reservava aquele tempo para adorar ao Senhor. Em primeiro lugar, eles jejuavam para impor as mãos sobre os oficiais para ordená-los. Em terceiro, eles jejuavam em tempos de extremo perigo. Quando estou numa situação de emergência, começo a jejuar e a orar para obter uma resposta. Nunca jejuei mais do que 3 dias, porque sempre obtive minha resposta. Eu reservava tempo extra para esperar em Deus, para orar, e a resposta vinha de várias maneiras. Quando tinha uma dúvida espiritual, por exemplo, eu obtinha a revelação. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo, abençoando uma vida, e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação.